Vamos ler aqui a palavra de Deus, é o livro de Amós, amém? Amós, capítulo 3, versículo 13. Eu até coloquei assim, arranjei essa gravurinha que eu achei bem romântica, viu? Vamos ler juntos? Vamos lá. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3, 3. Amém? Isso aí é uma pergunta, amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com vocês e quero falar sobre bênção de Deus. E quando a gente fala sobre bênção de Deus, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é que ele vai chegar em uma igreja, seja ela qual for, ele vai levantar a voz para Deus, vai dizer para Deus: Deus, eu estou precisando disso, e Deus imediatamente vai providenciar aquilo que a pessoa está pedindo, aquilo que a pessoa está buscando. Às vezes as pessoas pensam assim, e quando elas vão na igreja, que porventura não acontece de uma forma imediata aquilo que ela está pedindo, às vezes ela fica frustrada, tem a sensação de que Deus não ouviu, que Deus não está interessado, que ele ficou indiferente e fez um descaso, mas na verdade não é. Toda vez que você precisa de Deus, você precisa ouvir também a voz de Deus, porque uma das coisas que Deus está totalmente interessado é em abençoar você, abençoar qualquer um de nós. Essa praticamente é uma das disposições de Deus. Mas uma das coisas também que Deus não está querendo é que você fique simplesmente de qualquer jeito. Vocês estão me entendendo? Ele precisa preparar você para as bênçãos dele. E se você não estiver preparado para as bênçãos dele, as tuas necessidades elas nunca vão cessar. Elas sempre vão continuar, porque a maioria dos problemas que muitas vezes nós temos em nossas vidas, quase todos eles são construídos por nós mesmos. Nós construímos problema na nossa ignorância, nós construímos problemas nas nossas vidas, às vezes pela nossa capacidade de não conseguir ser paciente. Nós construímos problemas em nossa volta exatamente pelo fato de muitas vezes nós não sabermos lidar com outras pessoas, não sabermos conviver. Às vezes os nossos problemas estão nascendo nas nossas grosserias, estão nascendo exatamente na nossa impaciência, estão nascendo numa série de atitudes que existem em nós, que vão de uma certa forma construindo as situações de dificuldades para nós. E às vezes não basta somente chegar na igreja e dizer: meu Deus me abençoa e tudo vai ficar resolvido, que não vai, porque muitas vezes Deus precisa fazer cessar ou fechar aquela fonte que existe em nós, que às vezes é aquela que constrói todas as dificuldades que estão em nossa volta. Mas o nosso grande problema é que às vezes a gente tem dificuldade para vermos isso. A gente sempre acha que alguém é responsável pelos problemas da gente, mas nós nunca admitimos que também temos uma parcela de culpa das situações que acontecem. E por conta disso, muitas vezes, nós deixamos de viver uma vida plena de bênção de Deus, porque alguma coisa em nós está atrapalhando, alguma coisa em nós está simplesmente abortando as situações de projetos para a nossa própria vida, por conta de situações que nós criamos, que acabam de alguma forma dificultando tudo para nós. Deus sabe disso. E quando você vem atrás de uma bênção dele, a primeira coisa que ele tenta fazer é trabalhar em você. Diga glória a Deus. Deus começa a trabalhar em você. Naquele ponto que ele percebeu que é o ponto sensível, que você se atrapalha, que você se dificulta, ele vai começar a trabalhar ali. Se ele perceber que é falta de paciência, ele vai começar a trabalhar exatamente para que você tenha essa paciência e não estoure com facilidade. Se ele perceber que o teu problema é um problema de desajuste, de descontrole nas palavras e nas suas reações,
Se ele perceber que você é uma pessoa descontrolada e que isso gera os teus conflitos e as tuas dificuldades, ele vai começar a trabalhar exatamente nessa área da tua vida para tentar te equilibrar, exatamente para te dar a bênção, para que você não crie outras bênçãos na sua própria vida. Se ele perceber que na tua casa você é o grande responsável pela falta da união, pela falta da unidade, pela falta do entendimento, ele vai começar a trabalhar para que haja esse entendimento dentro da tua casa, para que você aprenda a conviver com pessoas, aprenda a se relacionar bem com pessoas da tua família ou pessoas em tua volta, entendendo acima de tudo que a vida não consiste somente naquilo que você quer, naquilo que você acha que tem que ser do seu jeito, mas de uma forma que você vai se adequar nas convivências, a ponto então de neutralizar os conflitos da sua própria vida. Aí a gente começa a ser trabalhado por Deus. Ele começa então a mostrar para nós algumas coisas que precisam ser ajustadas da gente. E dependendo da nossa sensibilidade e da nossa disponibilidade em atender e obedecer, isso pode demorar ou pode não demorar. Dependendo da forma como nós nos rendemos diante de Deus e deixamos Ele trabalhar em nós. E a prova é tão claro que enquanto a gente não aprender a viver em acordo com as pessoas, com quem nos cercam, as dificuldades vão estar presentes. As brigas vão acontecer. Os desgastes vão estar tão presentes ali. Deus percebeu isso no meio do povo dele. Em vários momentos Deus percebeu essa falta de entendimento entre as pessoas. E quando Ele percebia, Ele resolvia mandar um profeta para falar para todo mundo. Naquela época, não existia a palavra revelada que nós temos agora. E Deus precisava de profeta. Ele precisava de uma pessoa específica que fosse lá para poder explicar para as pessoas. Vai lá, explica para todo mundo para eles fazerem assim. Para eles fazerem desse jeito. Era o tratamento de Deus. Deus ia e explicava o que Ele queria. E nesse caso, Deus estava tão inseguro com os profetas que existiam nessa época, dessa história aí. Era todo mundo profeta profissional. Para vocês verem, nessa época já existia. Aqueles profetas que falavam aquilo que você queria ouvir. E vocês percebem que tem pessoas que só querem ouvir aquilo que ele quer ouvir. Quando você fala qualquer coisa fora daquilo que ele quer ouvir, ele rejeita, ele não aceita, ele discorda. Porque às vezes nós ficamos bem confortáveis de ouvirmos somente aquilo que queremos ouvir. E já ouvia isso, pessoas que eram usadas exatamente com o intuito só para inflar egos, animar pessoas. E Deus disse: como é que eu vou fazer? Preciso que alguém vá lá falar por mim e falar realmente aquilo que eu quero que seja dito. Aí Deus olhou um camarada e viu um sujeito que ele queria usar. Esse rapaz, ele era plantador de figos e era fazendeiro, cuidava de boi. Não tinha nada a ver com nada. Mas Deus rejeitou os profetas profissionais que existiam e resolveu então pegar esse cidadão chamado Amós. E ele falou: olha, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Ele falou: não estudei, mas boieiro, eu sou boiadeiro e colhedor de sicômoros. Ele falou: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo em Israel. Às vezes a palavra de Deus vem para a gente de pessoas que a gente nem imagina. Quando Deus quer usar, que Ele precisa te confrontar em coisas que você precisa mudar mesmo, Ele usa pessoas e fica ali instigando você. Tu está errado, e fica confrontando você. Deus fez isso várias vezes. Uma vez Ele usou uma menina para falar com um general chamado Naamã, um cara poderoso da Síria, que não sabia quem era Deus, e a menina falou para ele, falou para a mulher dele. Ele veio falar com a menina e ele encontrou a cura dele. E para ele receber a cura dele, ele teve que quebrar o orgulho dele, diz a Bíblia. Quando Deus precisa falar,
ele falou com Balaão através de uma jumenta. E às vezes Deus usa pessoas para falar com a gente, que é uma forma de tentar dizer: olha, você faz assim, que é para eu poder abençoar você. E o pessoal estava tudo em crise nessa região aí. Estava todo mundo vivendo os piores momentos da vida deles. Deus pegou e disse: eu vou chamar esse camarada, esse sujeito chamado Amós. Ele não é profeta, não é nada, mas é meu servo. A vida dele é cuidar de boi, a vida dele é cuidar de sicômoro, de árvores, de figos, porque naquela época o figo era a comida do povo pobre. O povo pobre todo só comia figo. Eles plantavam figo para comer. E ele plantava esse figo e ele disse: vai lá, é você que eu quero usar. Ele pegou, chegou com o povo e disse muitas coisas, mas eu escolhi essa partezinha que vocês leram aqui, que nós lemos juntos. E ele chegou e disse: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ele fez uma pergunta, tentando dizer: o problema de vocês é falta de acordo, é falta de se entenderem. O fato de não se entenderem, o fato de não entrarem em acordo, vocês estão alimentando todos os problemas de vocês, todas as dificuldades de vocês. Mas o que é acordo, né? Eu fui atrás dessa palavra acordo, e a definição realmente dela é que é concordância e está em harmonia. Diga glória a Deus. O que é estar em harmonia? É estar se entendendo com uma outra pessoa. Às vezes os problemas da gente é falta de entendimento, por sermos turrão demais, por acharmos que as coisas têm que ser do jeito da gente, por não ceder, por não recuar, por ser orgulhoso e achar que se você ceder, você realmente vai estar perdendo a sua autoridade ou uma série de outras coisas, e na verdade não é. Entrar em acordo é entrar em acordo. Qual é a importância que existe em entrar em acordo? Quando você consegue entrar em acordo, você não se divide. Quando você não se divide, você não dá espaço para o maligno. Diga glória a Deus. Por quê? Porque Satanás e os seus demônios, ele só precisa de uma brecha para poder entrar. E a brecha que ele mais gosta de entrar nas casas, na família, no relacionamento das pessoas, é exatamente nas brechas que são criadas por aquilo que nós chamamos de contenda. As brigas, as desuniões, a falta de entendimento, a falta de diálogo, a falta de acordo, gera uma brecha pelo qual ele pode entrar e simplesmente dividir. Ele potencializa um problema que já existe, a brecha que é dado a ele, e ele simplesmente cria uma situação, uma ruptura muito forte, porque ele encontra a brecha para poder entrar. Onde há muita briga, onde há muita discussão, onde há muito afronta, muito desentendimento, muito bate-boca, essas coisas todas, elas são, espiritualmente falando, altamente favoráveis para ações malignas, para poder estabelecer rupturas, desentendimentos, gerar mágoas, gerar ressentimentos, gerar afastamento, e isso é um ambiente extremamente desfavorável para nós, espiritualmente falando. Foi Jesus quem disse também. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma, ela o quê? Não pode subsistir, falou Jesus. E a falta de acordo divide. Aí Jesus falou dizendo: olha, isso está em Marcos 3,25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ela não vai aguentar. Casa dividida não aguenta. Ela desaba. E essas coisas acontecem exatamente pela falta de acordo, pela falta de conversa séria, pela falta de harmonia. E quando a gente começa a sentir falta de harmonia, a gente tem que começar a criar hábitos que favoreçam essa harmonia, para poder fazer com que se estabeleça o fortalecimento espiritual dentro da nossa casa, no meio da nossa família, por hábitos e determinadas atitudes que vão favorecer para que essa casa fique forte, para que essa família fique fortalecida. Um dos hábitos que a gente sempre
propõe é um culto rápido, um devocional. Você chegar, vamos ler aqui, eu vou ler um salmo aqui. Lê um salmo, faz uma oração, junta a família, ora, que você vai quebrando exatamente a força da desunião, a força maligna que vem, que estabelece as rupturas, porque mesmo você reconhecendo que não há entendimento, que não há acordo, você começa a primar por isso, a buscar isso, e os meios que você vai buscar são os meios espirituais, que vai gerar um fortalecimento para que essas situações não prevaleçam, a ponto então de haver a ruptura de uma maneira mais profunda. Acordo gera união. E não dá para andar duas pessoas juntas se não houver acordo. Até para andar com Deus, você precisa estar em acordo com Deus, em harmonia com Ele. Porque nesse caso o pessoal estava desacordado, era com Deus mesmo. E se você não consegue entrar em acordo com Deus, para fazer da maneira como Ele está pedindo, como Ele está realmente falando a você, com certeza nós não conseguiremos resistir às intempéries da própria vida. Nós não conseguiremos subsistir diante das adversidades naturais que a vida impõe sobre qualquer um de nós, porque sempre nós vamos então termos lutas, e você precisa estar fortalecido, mas muito fortalecido pela unidade, pelo acordo, para que essas coisas ruins não prevaleçam no meio da sua família, no meio das suas convivências, no meio dos seus relacionamentos. Acordo é algo que nós entendemos. Vamos ver como as crises eram terríveis na época. Quando havia crise, Deus dizia: olha, tudo corre risco. Porque quando você permite que a situação venha simplesmente desabar em termos espirituais, tudo se torna uma ameaça para você. Tudo se torna uma situação que pode gerar simplesmente a potencialização dos problemas que já existem. Vamos ler aqui Miqueias. Vamos ler? Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Às vezes as coisas que a gente fala confiando para as pessoas podem gerar nossos problemas. Você tem que tomar muito cuidado. Tem que ter muita certeza que você tem de fato um amigo do lado. Às vezes eles estão falando assim, não é que não é um amigo, mas é aquilo que você supõe como um amigo, que às vezes não é tão amigo. Aí Deus falou através do profeta Miqueias: pois o filho que despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Quando você está vivendo esse tipo de crise aqui, a coisa está mais séria do que você imagina. Quando os inimigos seus são da sua própria casa, você está no auge da crise. Vocês estão entendendo? Você está no auge da crise. Tem gente que vive uma crise de desacordo tão grande que está dormindo com o inimigo, com alguém que está querendo o mal dele ou o mal dela. E você pode ter esse tipo de situação, que é exatamente o auge de qualquer crise, de qualquer dificuldade, que era o que estava acontecendo aí em Israel nessa época, e o profeta Miqueias estava tentando equilibrar as coisas no meio de uma crise que se generalizou na nação inteira, por conta do desentendimento, por conta das pessoas não conseguirem se entender e não se acertarem e viverem situação de contenda. Às vezes as contendas existem e a falta de acordo está tão presente. A gente culpa outra pessoa, mas às vezes o culpado somos nós mesmos também. Nas crises de convivência, familiares e relacionamento, nunca tem só um culpado. Existem culpados. Às vezes a gente começa a exigir da outra pessoa e quer receber da pessoa aquilo que nós não estamos dando.
É muito comum as pessoas começarem a cobrar do outro e querer receber do outro aquilo que ele não dá. Eu me lembro de uma historinha que eu li uma vez. Tinha uma japonesa que ela não suportava a sogra dela. Ela tinha tanta raiva da sogra, e a sogra também, por sua vez, também não gostava dela. As duas viviam se estranhando e se confrontando. E essa chinesa, aliás, ela se chamava Lili. Ela chegou um dia, não aguentando mais aquela crise do relacionamento com a sogra. Ela teve uma ideia maligna: vou matar a minha sogra. Foi o que ela pensou: vou matar a minha sogra. Mas ela queria matar de uma maneira que ninguém percebesse, uma forma que não fosse notado que ela havia assassinado a sogra dela. E ela foi procurar a ajuda de alguém. Ela tinha uma pessoa que era muito amigo dela, que era um outro chinês, chamado Seu Juan. Eu estou arranjando esses nomes aqui, tá? Porque os nomes chineses são muito complicados. E ela chegou lá com o Seu Juan e disse: Seu Juan, eu estou precisando matar a minha sogra. E o Seu Juan, ele era vendedor de ervas. Era um camarada que tinha um boteco de vender ervas. Ele conhecia muito bem o que era ervas. Ele disse: tu quer matar a tua sogra? Eu disse: quero, eu não aguento mais conviver com ela. Nosso relacionamento está muito ruim, ela é muito difícil, eu não gosto dela, ela é ruim para mim, ela é difícil comigo, e eu estou decidida que eu vou matá-la. O Juan: está certo, então vamos fazer o seguinte: a gente precisa matar, tirar a vida dela, mas ninguém precisa notar isso, tem que ser feito de uma maneira que ninguém perceba, para você não ser presa. Tem que matar ela aos poucos. Ela: como é que eu faço? Ele disse: eu vou passar para você aqui uns pozinhos, que é um monte de erva que está moída aqui, mas é muita erva. Você vai pegar essa erva, vai levar para casa. O seu trabalho vai ser ministrar na comida dela todo dia essa ervazinha, que ela vai comendo aos poucos essa erva. Aí mais ou menos, quando der um determinado tempo, ela não vai aguentar, ela vai morrer. Mas você tem que colocar o pozinho em tudo que ela for comer. Para você colocar o pozinho em tudo que ela for comer, você, para poder não demonstrar que vocês têm problema, você vai ter que tratar muito bem ela, porque tratando bem vai ser mais fácil até para você ministrar o pozinho na bebida dela, no suco que ela gosta de tomar, na comida que ela come. E você vai ter que fazer isso para que ela realmente vá comendo devagar, porque quando você vê, aos poucos ela vai apagar. Ela disse: fechado. Ela pegou o pó, levou para casa, e para poder não despertar a atenção, de manhã cedo ela preparava lá a tabuazinha, com o cafezinho dela, o suco dela, tudinho. Ela botava o pó no suco, no café, no tudo, e chegava lá com a tabuazinha. Antes da sogra acordar, ela entrava no quarto: sogrinha, trouxe aqui o cafezinho, um suquinho para a senhora. E a mulher nem levantava da cama, ela já estava servindo lá, porque ela precisava colocar o pozinho. E ela colocava o pó e a mulher começou a tomar. Chegava na hora do almoço, ela que servia. Minha sogra: deixe que eu vou servir a senhora. Minha sogrinha pegava a comida, botava no prato dela e toma pozinho dentro assim e dava para ela. E ela começou então a fazer isso praticamente todo dia. Ela fazia isso e tinha que demonstrar para todo mundo que elas viviam muito bem, porque ela começou a tratar ela de uma forma diferenciada. E o tempo foi passando e a sogra dela foi mudando com ela radicalmente. Foi se tornando uma mulher maravilhosa. Começou simplesmente a ter uma atitude totalmente diferente com ela. E quando passou mais ou menos uns 3 meses, elas estavam super amigas. Unha e carne, as duas estavam amiga, que era uma maravilha. Aí ela se lembrou do que ela estava fazendo. Ela correu lá no Seu Juan, disse: Seu Juan, eu preciso que o senhor me arranje outras ervas para eu passar para minha sogra, para ela não morrer, porque a gente está se dando tão bem, a gente está realmente dando tão certo, hoje nós somos amigos, você precisa ver como é que a gente está. O Seu Juan disse: olha, Eli, fica tranquila, o que eu passei para você não foi veneno não, foi vitamina, ela está mais forte do que antes.
Vocês estão entendendo? Qual é o moral dessa história? O moral da história é que às vezes você recebe sempre aquilo que você está dando. Às vezes você está dando para as pessoas ignorância, agressividade, impaciência, um monte de coisa. Você não conversa, mas começa a exigir da pessoa que as pessoas dêem para você aquilo que você não está dando. Isso é falta de acordo. Isso é falta de acordo. Quando você muda o seu comportamento, que você muda as suas atitudes, que você começa a se preocupar de fato a viver em acordo, as coisas mudam. O ambiente favorece para Deus poder trabalhar. E uma das coisas que Deus precisa trabalhar na gente são essas coisas, as mudanças da vida da gente. Fazer de você uma pessoa mais calma, uma pessoa mais serena, uma pessoa que demore para responder, e quando responder alguma coisa, não responda num tom de agressividade, de grosseria. Você vai se policiando, porque Deus vai trabalhando em você. Você vai aprendendo a respeitar o outro, vai aprendendo simplesmente a estabelecer uma convivência de união. E quando essas coisas se estabelecem no comportamento da gente, Deus começa a agir, porque a gente não está culpando ninguém, mas nós estamos diante de Deus na disposição de entrarmos em acordo. E para entrar em acordo, às vezes, você tem que reconhecer os seus lados negativos e tem que melhorar como pessoa. Diga glória a Deus. Aí Deus abençoa a tua casa, abençoa a tua família, e o inimigo não encontra espaço para entrar. Por quê? Porque lá vai estar bloqueado pela sua sabedoria e a sua capacidade de saber conviver bem com as pessoas. Amém? Tem mais alguma coisa? Terminou. Amém? Terminou a pregação. Foi até isso que eu estou fazendo para ela. Então, nesta noite, o que eu quero dizer para você? Melhore. Entre em acordo. Evite a discórdia. O que é discórdia? Eu já expliquei para vocês. É sair do coração, porque quando a pessoa sai do coração, é como algumas pessoas, quando quebra o cristal, às vezes é uma situação simplesmente irreversível. Que a palavra discórdia significa isso, sair do coração. Discórdia, córdia é coração. Então, quando sai do coração, que você entra na situação do tanto faz, praticamente se torna uma situação irreversível. Mas que desta noite você possa realmente ter a capacidade de ter uma autocrítica, de se olhar como ser humano, como pessoa, e saber até que ponto é fácil conviver com você. E se você tiver essa capacidade de ser autocrítico, de perceber às vezes o quanto você é difícil, um quanto em determinados pontos é difícil conviver com você, e você reconhece isso por uma revelação de Deus que te mostra para poder corrigir as coisas, para que você entre na bênção que você tanto deseja para a sua vida, você vai ver que a bênção não está tão distante. Ela só não estava tendo como entrar, e quando ela tem como entrar na vida da gente, na casa da gente, ela entra e as coisas mudam. Amém? Então pensa nisso, e que Deus abençoe você no nome de Jesus.